Vamos acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora. Quem quiser fechar os olhos, à vontade. Vamos mentalizar Jesus no horizonte iluminante. E no meio desse horizonte iluminante, uma estrada florida, lindas flores campestres cobrindo essa estrada. E caminhando sobre essa estrada florida, aquele ser que é puro amor, pura bondade infinita. Este ser é Jesus, que caminha ao nosso encontro com suas mãos estendidas, e assim ele chama. Ele convida cada um de nós. Vem, benditos de meu Pai, vem comigo habitar a verdadeira morada, a morada que eu preparei para cada um de vós. Nesta morada não existe dor, não existe lágrima, não existe nada para malograr nossa doce alegria, porque lá Deus é quem enxuga de nossos olhos todas as lágrimas. Amigos e irmãos ideais cristãos, o momento é hoje, agora, rever nossos conceitos, nossas atitudes, praticar mais o amor, a caridade e fazer por merecer esta morada tão almejada por Jesus para cada um de nós. O tempo é a gente que faz. A equipe espiritual já preparou o ambiente para nós. E nesse abraço, esse acalento de nosso anjo de guarda, nos abraçando nesse momento, oramos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nossa irmã, nossa amiga, Beth Ferracini, que vai proferir a palestra desta manhã de domingo. Vocês ficam no escuro mesmo? Sim. Bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Parece que, assim, a mensagem da manhã veio a calhar um pouco com o que eu vou falar, né? Porque iniciou com uma frase, né? Que nós não estamos num parque de diversões, né? Isso significa o quê? Significa que nós estamos aqui para desenvolver alguma coisa. E é desenvolvendo as coisas boas que a gente consegue um pouco se neutralizar contra os obsessores. Então a gente vai falar um pouquinho de obsessão hoje, né? Porque quanto mais parados, não tem aquele ditado, né, que de antigamente, que cabeça vazia, oficina do diabo? Né? Isso significa que os nossos pensamentos e as nossas ações têm muita interferência naquilo que a gente atrai para junto de nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Por isso que o Kardec, quando perguntou para os espíritos se os espíritos influenciam na nossa vida, e eles responderam que sim, muito mais do que a gente imagina. Às vezes são eles que nos conduzem, né? E com isso a gente tem essa questão de que nem sempre a nossa vontade própria ela é respeitada, né? Dependendo o grau de obsessão que a gente está vivendo. Bom, para a gente falar de obsessão, a gente precisa entender o que é obsessão, que nem todos, né, têm essa noção exata do que é uma obsessão. A obsessão, ela é assim,
é a subordinação de uma mente, né, sobre a outra, né? Então, é uma pessoa, né? Porque nós falamos de espíritos, nós estamos falando de encarnados e desencarnados, já que existem as obsessões em todos os graus, né? Em vários graus. Então, aquele que é mais, vamos supor, que tem o poder a mais, né? De persuasão, por exemplo, ele vai dominar o outro que é um pouco mais fraco, o outro que não tem aquele conhecimento geral. Conhecimento cultura? Não, nós estamos falando de conhecimento da vida, né? Conhecimento de comportamento, conhecimento dos valores morais, né? Dos ensinamentos de Jesus, porque é isso que faz com que a gente, às vezes, consiga neutralizar algumas interferências, né? Então, a gente, geralmente... Oi, bom dia. Geralmente, é uma mente desequilibrada, porque toda pessoa que quer o poder sobre a outra, seja de que forma for, ela é desequilibrada, porque é uma pessoa que não consegue respeitar a liberdade do outro, né? Então, existe esse desequilíbrio. Até quando esse poder seja para a pessoa saudável, né? Por quê? Porque a nossa liberdade, ela termina onde começa a do outro, mesmo que o outro esteja em atitude errada, mesmo que o outro esteja por caminhos tortuosos. Por quê? Por mais que ela esteja no caminho errado, é aquela condição que ela consegue entender ainda, né? Ela trouxe as tendências de outras encarnações e essas tendências ainda estão sobrepondo ali. Só que não significa que ela está sendo pior do que a encarnação anterior. Se nós, por exemplo, se toda criança, quando vai tentar levantar, né, a criança que está começando a engatinhar, começando a querer andar, tal, se toda vez que ela for tentar levantar e cair, os pais irem nessa super proteção, ela vai demorar mais tempo para andar. Ou, né, vai ser aquela questão, o que está acontecendo, o que não está. Então, a vida é assim. A vida é de aprendizado, mas quem aprende as nossas coisas somos nós. Às vezes, através de uma situação mais clara, né? A gente consegue entender rapidinho que aquele caminho não é o correto, aí a gente já vai para o outro, fica mais fácil. Mas tem aquele que parece que gosta de enfiar o dedo na tomada e ficar levando choque o tempo inteiro, né? Por quê? Porque não raciocina. E assim são os casos de obsessões. E aí, o que causa essa obsessão? O que facilita para nós? Que nem a gente viu, a gente traz de tendências, de vidas passadas, muitas tendências. Mas também nós temos os nossos problemas atuais. Nós temos as nossas dificuldades pessoais que às vezes a gente nem quer mudar, né? A gente... eu sempre falo da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Tem pessoas que pensam dessa forma. Então, são pessoas que sofrem e faz as pessoas que estão à sua volta sofrer, né? Porque aquela teimosia, né? Aquela questão de, não, as coisas têm que ser do meu jeito. E aí, com isso, a espiritualidade inferior se aproveita desse jeito de ser da pessoa. Por quê? Porque quer queira, quer não queira, acaba sendo um atraso, né? Porque, por exemplo, se nós temos a condição de tomar banho num chuveiro de água quente hoje, por que eu vou querer manter o meu chuveiro na água gelada? Para eu pegar uma pneumonia, para eu pegar uma gripe? Ah, não, eu sempre tomei na água gelada, eu vou tomar também, né? Então, essas teimosias que não leva a nada, né? Só atrapalha e facilita para os obsessores, né? A falta do perdão também é uma coisa que corrói a pessoa, né? Às vezes uma pessoa faz uma coisa desagradável para a gente, uma coisa ruim para a gente, e a gente faz questão
de por que a gente estava certo naquela hora, a gente faz questão de não, eu estava certo, quem quiser que vai aguentar, porque eu tô certo. Então, essa falta de perdão gera muito desejo de vingança no outro, né? E por quê? A gente não vai morrer? A gente vai morrer, mas não vai morrer, né? Como se diz, né? Ninguém morre. E essa situação a gente carrega para o plano espiritual. Carregando isso para o plano espiritual, a gente vai ter um obsessor desencarnado, né? Tanto é que nas reuniões mediúnicas, o que mais se tem de relatos são espíritos que estão em estado de vingança. Por quê? Porque não houve o perdão, não houve o acordo em reencarnações anteriores. Então, isso tudo, essa questão do não perdão, essa questão de comportamentos inadequados, né? O sexo também, né? O sexo desregrado, desvirtuado, isso atrai muitos irmãozinhos infelizes que ainda se comprazem nessa situação. Por quê? Se nós formos pensar nessa transição planetária que nós estamos vivendo, não tem uma pessoa assim de renome no espiritismo que estão dizendo que isso está sendo fácil, né? Então nós temos que observar o que é exagero, o que é desequilíbrio, né? A gente está falando, atitudes ruins em exagero é péssimo, mas atitudes também que a gente tira a oportunidade do outro, que a gente não vê o lado do outro, mesmo que isso a gente imagine que seja uma coisa boa para ele, também é desequilíbrio. Então a gente tem que estar sempre dosando. Tudo na nossa vida é equilíbrio, para que a gente esteja numa sintonia adequada para estarmos bloqueando essas interferências espirituais maléficas, né? E aí a gente também ouve muito assim, parece que quando a gente vai falar de obsessor, parece que o obsessor é aquela pessoa assim, de uma aparência tão amedrontadora, né, que parece o bicho-papão, né, se a gente tivesse que ter uma ideia, né, a gente pensa sempre naquela pessoa de chifre, naquela pessoa peluda, enfim, em algo que nos amedronta. Mas a gente tem que entender que nem sempre é assim, né? E é lógico que espíritos malfazejos, espíritos maléficos, eles têm uma aparência amedrontadora, mas às vezes o nosso obsessor é uma pessoa bonitinha, que está do nosso lado, que divide as coisas com a gente, no nosso dia a dia, né? Que a gente chama de obsessor encarnado, né? Quem não tem obsessores encarnados e quem não é um obsessor encarnado, todos nós temos a nossa, porque aqui ninguém é vítima, né? A gente sabe, né? Então nós temos as nossas interferências espirituais de pessoas encarnadas na nossa vida que a gente fala, pô, meu, isso aqui é uma pedra na minha encarnação, né? Que são aquelas pessoas que irrita, né? Que parece que faz o teste da paciência com a gente toda vez que a gente se encontra, toda vez que a gente tem que debater uma ideia e tudo mais, né? Como também nós somos assim para as pessoas às vezes. Às vezes as pessoas vê a gente, já sente que a gente vai incomodar, ou com uma ideia, ou com uma posição, ou com um comportamento, né? Eu acho que o que mais tem, às vezes, eu acho que na família, né? Às vezes a gente pensa assim, vai reunir a família para uma festa. A gente tem que pensar bem quem vai chamar, porque senão a festa vai pelos ares, né? É aquela pessoa indesejável, é aquela pessoa que, né, que fala o que não deve, é aquela pessoa que reclama da comida, é aquela pessoa que vai falar mal da vida do outro. Porque se você está numa festa, por exemplo, a gente quer ouvir coisa boa, né? Todo mundo sai para ir para um lugar, para uma reunião familiar, para ter coisas boas, mas tem aquele que só fala da desgraça. Então também é complicado isso daí, né? A gente precisa entender. Então são pessoas que no nosso dia a dia. E às vezes o obsessor, né? Tem essa questão também. O obsessor que tem aquela aparência no plano espiritual amedrontadora, quando se apresenta para nós durante o sono, porque durante o sono o que acontece com a gente?
O nosso espírito não se liberta, né? Porque o que dorme é o corpo físico. O espírito não dorme nunca, né? Tá sempre ou aprendendo, ou dependendo da nossa condição espiritual, estamos aprontando alguma coisa por aí no plano espiritual. E às vezes, nessa questão de obsessão de desencarnado para encarnado, por exemplo, o obsessor às vezes se apresenta de uma forma meiga, de uma forma bonitinha, é aquela pessoa bem vestida, é aquela pessoa que fala manso, é aquela pessoa que ludibria o outro. E isso ocorre também na nossa vida material, né? Quantas pessoas nos enganam o tempo inteiro com palavras doces, com palavras de incentivo, com palavras de que a gente é uma pessoa boa, que nós estamos no caminho certo, mas na verdade não é isso que a pessoa está sentindo. A pessoa está sentindo o contrário. Está mandando aquelas energias para a gente que se a gente não estiver estabilizado espiritualmente, moralmente, nós vamos cair feito um patinho, né? A gente vai cair nesses laços, que é o que mais acontece no nosso dia a dia também. E no plano espiritual não é diferente. Então, a gente observa que tudo que ocorre no plano material ocorre de forma muito mais sofisticada no plano espiritual. Por quê? Porque nós aqui, no plano material, somos uma cópia do plano espiritual. Não é o plano espiritual que é uma cópia do plano material. Muita gente acredita nisso, né? Tanto é que as informações trazidas, por exemplo, pelo Chico Xavier, por Kardec, enfim, esses livros raiz da doutrina espírita, se falava de uma tecnologia que ninguém nem sabia que pudesse ocorrer, mas está lá, né? Então, por quê? Porque isso já existe no plano espiritual faz tempo, né? Quando a gente ouve, por exemplo, falar de uma tela mental, né? Que é? Nada mais é do que tá passando um filme do lado para o desencarnado ali, para ele entender realmente a situação. Porque se falar para ele, por exemplo, olha, volta lá atrás, às vezes ele não vai entender. Ele não tem capacidade intelectual para isso, para voltar um filme mental. Então precisa da imagem, né? Então tem muita coisa que nós não temos a mínima ideia do que ocorre no plano espiritual. E como tem toda essa tecnologia sofisticada no plano espiritual, os obsessores também têm essa tecnologia e atuam, né? Dependendo do caso, né? Muito forte em nós, né? Dependendo da abertura que a gente dá. E nesse caso de obsessões, a gente sabe que existem dois tipos de obsessão, que é a obsessão simples e a obsessão complexa, né? No caso da obsessão simples, a gente é aquela obsessão que todos nós vivemos no nosso dia a dia, né? Não importa quem seja a pessoa, se a pessoa tem comportamento adequado, se a pessoa faz a caridade, se a pessoa desenvolve o amor, papapá, ela vai ter um obsessor. Sempre vai ter obsessor, porque mesmo a pessoa que tem esses comportamentos benéficos, tem também aqueles obsessores que querem tirar aquela pessoa daquele caminho. Porque quanto mais pessoas trabalhando no bem, quem que é que eles incomodam? Não são os espíritos do mal? Não são aqueles espíritos que não querem a evolução da Terra? Que não querem a evolução humana? Tem, então isso sempre vai ter. Nós estamos nessa condição espiritual ainda. Então sempre vai ter. Agora, porque às vezes as pessoas, por exemplo, passam no atendimento fraterno, explicando as coisas, eu falo, ó, vai ter obsessor. Só que é normal. Até Jesus Cristo teve obsessores. Até Jesus Cristo foi tentado. Então, imagina nós,
né? Meros seres humanos ainda nadando de braçada nos prazeres da vida. O que é que a gente não tem, né? Então é normal, às vezes a pessoa também começa a fixar essa ideia, né? Ai, tô com obsessor. Gente, normal, é só tentar mudar ali o que é que tá pegando, né? Tipo assim, o que eu tô fazendo que possa estar atraindo esses irmãos aí desavisados? Ó, eu tenho um jeito assim, eu preciso resolver essa questão. Ou eu tenho uma pendência com certa pessoa, ó, eu estou muito ocioso, falou ali na mensagem, né, de abertura, né, a pessoa não, né, vai se entregando, não quer fazer nada, não quer fazer nem para si. Tem pessoas que chegam num ponto que ela não tem nem amor próprio mais, né? Então isso, quer queira, quer não queira, vai atraindo, né? A gente compara sempre a obsessão, eu sempre lembro disso da Patrícia, né, nos cursos mediúnicos, né, que ela compara a obsessão com uma carne podre. O que é que vai ter essa carne podre? Não são moscas, larvas. Cada vez que a gente vai deixando aquilo ali, vai se criando coisas que só vai aumentar até eles conseguirem devorar com aquela carne podre, né? E de repente a gente lava aquela carne, a gente faz uma proteção, papapá, aquelas moscas vão embora, né? Mas se a gente deixar, vai voltar. Se você deixar 5 minutos daquele jeito lá, vai voltar. Se você não puser no lixo, se você, né, não tiver uma atitude com relação àquilo, elas voltam. Então, isso, assim são os obsessores também, né? Nós podemos fazer o tratamento, mas se a pessoa não muda, não significa também que aqueles voltem, mas vai atrair de outros que vibram na mesma sintonia, na mesma sintonia, que pensam da mesma forma, que gostam das mesmas coisas, vão se aproximar de nós, né? E na obsessão simples, às vezes a gente não percebe que a gente está obsediado, né? Que a gente está com uma interferência espiritual ali, que às vezes não é uma coisa nossa, né? É uma coisa que está sendo imposta ali. Mas é uma coisa, como é uma coisa leve na obsessão simples e a gente não percebe, às vezes a gente não toma conta daquilo ali, né? A gente prefere continuar com os mesmos comportamentos, a gente prefere frequentar os mesmos lugares, mesmo que a gente às vezes vá até determinado lugar com determinada pessoa e a gente sente aquela coisa desagradável, mas a gente gosta daquele ambiente, a gente permanece. Então, essa obsessão, ela vai também crescendo. A gente vai, tipo, alimentando essa obsessão simples, né, para ela se tornar uma obsessão complexa. Por quê? Sem mudança de comportamento, as coisas só se agravam, né? Então, na obsessão complexa, quando a gente chega nesse nível, o controle desses espíritos, eles são mais intensos, né? Com consequências mais graves. Algumas obsessões podem levar à morte, quando está nesse estágio de complexa, porque a pessoa vai chegando numa situação de não ter a sua vontade respeitada, né? Então aí é muito mais complicado, né? E a gente vê assim que no caso das consequências da obsessão complexa, tem uma consequência física e mental. No caso da consequência física, é o nosso corpo que começa a ter os sinais, né, desagradáveis, que são dores intensas, dores que o medicamento não resolve, doenças que médico não consegue chegar num diagnóstico, né? Então vai virando uma bola de neve, né? E às vezes o problema, ele não está no corpo físico, o corpo físico é um reflexo. É lógico que está tendo aquele reflexo ali no perispírito, no duplo etérico, mas o problema está na interferência espiritual. Aí a gente precisa ter o tratamento espiritual.
né? Quando chega já na parte mental, né? Essa obsessão, ela atinge a parte mental, é quando o obsediado, ele passa a ter surtos, ele desenvolve a esquizofrenia, ele tem comportamentos que não justifica para aquela pessoa que era de um jeito e passa a ter esses comportamentos, passa a ter esses tipos de situações, né? Às vezes o quadro físico não justifica o que está acontecendo no mental, né? Isso na medicina, né? Mas no campo espiritual tem essa explicação. E aí tem várias formas de obsessão também. A gente fala que por exemplo, tem a fascinação, onde aquela pessoa que é orgulhosa, né? Ela é orgulhosa, ela é vaidosa, ela tem esse sentimento de achar que ela é o centro das atenções, né? É o bambambam bam, bam da história. Então, tipo, eu tô no auge, né? Então, o que os obsessores encontram aí? Uma porta muito aberta para essas interferências, né? Então, quando eles encontram essa porta aberta, por exemplo, nessa tendência da pessoa, eles agem muito mais rápido e vai levando a pessoa a uma exposição que ela não consegue entender, ela não consegue perceber que aquilo está fora da realidade. E se alguém tentar ajudar, se alguém tentar, dá uma maneirada aí que você está saindo fora da casinha, né? Acorda aí para a vida porque você está tendo comportamento que não condiz com a realidade. Quando a espiritualidade superior intui aí um amigo, um familiar, para se aproximar dessa pessoa, por exemplo, para alertar, ela se afasta dessa pessoa. Porque o próprio obsessor, isso aí já é essa interferência do obsessor, né? Mas também com o aval do encarnado, né? Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é nosso. Livre-arbítrio é o nosso desejo de fazer aquilo que nós quisermos, né? Então, quer dizer, na hora de nós tomarmos uma decisão, vai ser sempre nossa responsabilidade. Tanto é que, quando nós estamos falando na obsessão de subjugação, que é uma obsessão mais complexa, né, mais severa do que a fascinação, por exemplo, que já é o domínio do obsessor sobre o obsediado, nesses casos, por exemplo, de desequilíbrio da pessoa, onde ela chega, por exemplo, no ponto de suicídio, de uma interferência para suicídio, por exemplo, o próprio obsessor, ele induz, por exemplo, pega o revólver, porque ele vai falar assim, vai lá, faz, mata, rouba, vai acontecer, entendeu? Mas na hora de fazer, por exemplo, pegou o revólver, tem que se matar, tua vida não tem sentido, nada mais serve para você, ninguém te dá valor. Começa com esse pensamento, né? A pessoa que já está com aquela ideia suicida, o que é que ela tem para ela? Ela só tem coisa ruim, né? Ela não tem, assim, aqueles valores de, não, eu posso. Por quê? Porque o próprio obsessor, ele vai neutralizando esses desejos da pessoa, esse querer da pessoa, essa coisa que a gente já tem de nós de sobrevivência, porque nós temos o instinto de sobrevivência, né? A gente sabe até a hora que a gente pode e até a hora que a gente não pode ir até um lugar. É igual você, tipo, adentrar numa piscina que você não sabe nadar direito, você não vai para um lugar que você não tá dando o pé para você, se você não sabe nadar, então a gente volta, né? E esse instinto de sobrevivência é mais ou menos isso. A hora que a gente vê que o negócio não está mais no nosso controle, a gente recua. E já nesse caso dessa obsessão de subjugação, nós não temos tanto esse reflexo. Mas vamos supor que a gente esteja com uma arma na mão para dar um tiro na nossa cabeça, o obsessor se afasta. Não é ele que aperta o gatilho. E nessa hora, a pessoa tem segundos também para refletir. Não, isso eu não quero.
Isso não é bom para mim. Porque tira, entre aspas, a responsabilidade desse obsessor. Para a gente ver a inteligência que eles têm. Porque eles não vão carregar uma coisa que não é deles. Não, eu tô... Né? É igual quando a gente vê que um filho, um irmão, ou seja lá quem for, está em companhias inadequadas, frequentando lugares inadequados, a gente querer colocar a culpa só nas pessoas. Ué, por que que ele vai? Né? Por que que a pessoa está indo para aquele lugar? Tá, não tem o conhecimento necessário, mas o livre-arbítrio ali, na verdade, é dele. Eu sempre uso o exemplo do enfiar o dedo na tomada. Alguém fica com o dedo enfiado na tomada? Não, não fica. Coloca, vê que é ruim e sai fora. Porque não vai querer passar por essa questão, né? E assim também são as nossas interferências. E a gente precisa tomar conta disso. Porque eles agem e agem assim de uma forma, né? Como também em caso de suicídio, é importante a gente estar lembrando agora, que muitas vezes eles têm essa interferência, faz esse meio campo aí de jogar a pessoa para esse lugar e depois sai fora, tipo assim, é igual, ó, problema teu. Eu mandei fazer, mas você não é obrigado a fazer. Como tem também nessa subjugação aí, que é o domínio total, eles têm esse poder, entre aspas, de projetar imagens, né? Quando chega nessa situação, da vítima, entre aspas, porque não tem vítima, né? Nós não somos vítimas de nada, nós só estamos passando pelo processo de aprendizado, né? Por coisas que nós fizemos em reencarnações anteriores ou nessa. Então, nós só estamos nos corrigindo, vamos dizer assim. Quando tem essa projeção de imagens, muitos casos que são tidos como suicídio, que não é suicídio, não foi o desejo da pessoa de ter essa atitude. Porque às vezes a subjugação está tão grande que eles têm esse poder de manipular altura, manipular, por exemplo, distância, né? Então, às vezes a pessoa não queria enfiar o carro na frente do caminhão, o desejo não era esse. Ela estava completamente desequilibrada, ela estava completamente desalinhada, mas ela não tinha o desejo de morrer daquela forma. Ela até queria desencarnar, ela até queria morrer, mas não daquela forma, mas não em suicídio. Só que pode ocorrer isso também, né? Porque nós estamos falando em cientistas do astral. Nós estamos falando, já nesse caso, de obsessores de alto nível com capacidade para fazer coisas que a nossa inteligência nem imagina. Eu não sei que hora que é. Hã? 8h40. Ah, 8h40? Ó, então, vou parar por aqui, né? Agora, qual que é? Existem vários meios para nós sermos obsediados, né? Então, tem várias situações no nosso dia a dia que a gente atrai para nós espíritos desavisados. Mas também existe uma forma de nós nos neutralizarmos, né? Que foi aí como começou, nós mudando as nossas atitudes, mudando os nossos pensamentos, tentando nos reconciliar com as pessoas que nos perseguem, que nos fazem mal, né? Não significa que a gente vai ter que amar aquela pessoa que nos prejudicou. Não é isso, não foi isso que Jesus pediu. Quando ele disse para nós nos reconciliarmos com o nosso inimigo, é para nós não termos ódio, não termos desejo de vingança, não termos aquele sentimento que faz mais mal para nós do que para o outro. Porque às vezes o outro não está nem aí mais para a gente. Ele foi, fez, aprontou, mas já passou. Para ele passou, para nós às vezes não passa, né? Mas para nós é importante que a gente consiga fazer com que aquilo não tire mais a nossa paz, não nos incomode mais. Quando a gente chegar nessa condição, nós não vamos ter interferência por causa disso, nós não vamos ter desejo ruim dentro de nós. E aí vai ficar mais fácil para a gente ser neutralizado. As reuniões mediúnicas, né? Os tratamentos espirituais ajudam e ajudam muito, né? Porque é um processo espiritual.
é um processo obsessivo, tem uma interferência de seres que às vezes a gente não está vendo, às vezes não estamos nem sentindo, mas pro plano espiritual isso é a coisa mais natural que existe. Né? Então, os tratamentos espirituais são de muita importância, né? É importante que a gente realmente veja isso como um antibiótico que a gente está tomando. Porque o que acontece às vezes também? A pessoa, ela procura para a desobsessão, é feita a desobsessão, aí ela vai para o tratamento. Às vezes, por exemplo, vai para um tratamento de aplicação. Né? O caso não é tão grave, vai para aplicação e tal. Mas ela tem que tomar 6 aplicações. Nessas 6 aplicações, ela vem para o tratamento para 3 aplicações. Né? Não deu tempo suficiente para a espiritualidade restabilizar o corpo espiritual daquela pessoa. Por quê? No nosso perispírito tem as lesões dessas obsessões que precisam ser tratadas. Né? Então, é como o tratamento espiritual. O TCA, que é um tratamento mais intensivo, né, que nós oferecemos aqui, também a importância desse regramento. Se nós estamos com uma pneumonia, nós estamos fazendo uso de antibiótico, se nós tomarmos só 3 dias, o que vai acontecer? Nós vamos camuflar essa doença, mas depois ela vai voltar com mais força, né? E aí a gente até pode tomar o antibiótico corretamente da outra vez, mas só que o nosso corpo já pegou uma resistência e tudo mais. Então, não é diferente, por exemplo, o tratamento espiritual do tratamento médico. Então, é importante nós termos isso em mente, quando a gente tem esse conhecimento. Agora, também não significa que só o tratamento na casa espírita é que resolve as obsessões, né? Não, se a pessoa está na igreja católica, é lógico, ela vai estar ali com o seu dever cumprido, segundo pede ali o catolicismo. Ela vai desenvolver as atividades ali que vão ser também medidas de cura para ela. Porque a gente não pode ficar passando uma informação de que é só no centro espírita que tem tratamento para obsessão. Não. Porque o tratamento para desobsessão, na verdade, é a mudança de comportamento da pessoa. Porque a gente pode também indicar aqui os tratamentos que a casa espírita oferece, mas se a pessoa não muda, vai continuar do mesmo jeito. Vai dar uma aliviada, mas depois vai voltar de novo, né? É igual uma pessoa, por exemplo, que é dependente químico, né? Às vezes ela passa por um tratamento, ela vai para uma terapia, né? Para uma comunidade terapêutica, enfim, fica uma beleza. Só que depois ela vai ter a tentação de estar nos lugares, né? Que tem o produto, como diz o outro, né? E aí é fácil recair. E quando recai, não é pior, né? Então tem que ter essa persistência, tem que ter essa força de vontade, tem que evitar lugares, tem que evitar pessoas, porque às vezes o nosso obsessor encarnado, por exemplo, a gente às vezes tem que tomar uma atitude contra aquela pessoa, né? Tipo, uma coisa às vezes que a gente nem quer fazer, mas a gente precisa, né? Tem aquelas pessoas que incomodam o tempo inteiro. A gente fala, ai meu Deus, mas se eu fizer isso, eu acho que eu vou estar pecando, né? Eu acho que eu vou estar... Não está certo isso daí, porque eu tenho que ser resignado, eu tenho que ter a renúncia, eu tenho que pensar no outro, papapá, a gente vai adoecer. Então a gente tem que ter essas medidas também para que a gente possa se curar, né? Se nós não pudermos nos curar, porque tem obsessão, gente, também, que ela não dura só uma encarnação. Ela pode durar até mais, né? Mas tem um controle, né? Que nem, por exemplo, a gente vê as pessoas que têm um certo problema de saúde, que ela pode fazer o tratamento que ela quiser. Ela vai ter um controle, mas ela não vai ter a cura, porque precisa, às vezes, de várias reencarnações para nós, vamos falar assim, para nós desenharmos o nosso perispírito e ele vir assim, perfeitinho para aquilo que a gente tem que desenvolver. E não significa que as nossas doenças físicas, mental, espiritual, elas sejam um castigo.
Nunca é um castigo para nada. Nós não estamos sendo castigados por nada. Nós só estamos sendo beneficiados, né? Nós só estamos tendo a oportunidade de ter uma vida melhor a cada encarnação, né? Então a gente tem que ver sempre dessa forma. E sempre o pensamento positivo, sempre agradecer por aquilo que nós temos, por aquilo que nós estamos passando. Porque às vezes a gente observa pessoas passando por problemas dificílimos, que a gente imagina, meu Deus, como que essa pessoa está de pé? Como que essa pessoa ainda faz as atividades dela, né? Como tem outras, gente, que tem tudo. Tem tudo, tem saúde, pode até lavar uma louça, mas nem isso quer fazer, né? Pode fazer, a pessoa não quer, a pessoa não se ajuda, né? A pessoa não tem vontade, né? Então, a gente tem que ver em que patamar que nós estamos, em que condição que nós estamos, para que a gente não dê tanta abertura assim para esses irmãos desavisados interferir na nossa encarnação. Porque a nossa encarnação é assim, um presente valiosíssimo que Deus nos dá. Então, cada segundo aqui é importantíssimo, né? Cada pensamento bom, cada atitude boa é um presente que nós estamos dando não para o outro que recebe, mas para nós mesmos. Sempre os maiores beneficiados somos nós. Então, que Jesus abençoe cada um de nós nesse dia, né? Que a gente tenha um final de semana, já caminhando aí para o final de semana, início de semana muito bom, né? De muita prosperidade, né? Mas, assim, nós também passamos por uma dificuldade essa semana, né? Tivemos aí o desencarne da nossa irmã, da Madalena, que vai fazer muita falta material para nós. Mas nós temos a certeza que em breve ela poderá já estar vindo na nossa casa, trabalhando com a gente, porque foi uma pessoa que se dedicou à nossa doutrina, né? Se dedicou à sua vida pessoal, aos seus filhos, à sua família, que cumpriu a sua tarefa, né? Então ela entendeu ali a mensagem de início, né? Que não veio aqui num parque de diversões. Então, que ela possa receber muita luz, né? Onde ela estiver hoje. Pode fazer. Uhum. Amado Mestre Jesus, vós que é todo amor, toda bondade infinita, e que ouve nossas orações suplicantes, nesse momento te pedimos, Mestre, teu olhar de compaixão, aqueles nossos irmãos, tantos irmãos que sofrem, carentes de amor, dissediados, irmãos nossos em depressão, que eles possam sentir esse acolhimento através de nossas orações e nosso pensamento positivo nesse momento. Terem ânimo, terem paz. Irmãos nossos hospitalizados nesse momento. Quantos temos? Que eles possam receber o remédio convencional, o remédio espiritual, de acordo com a necessidade de cada um. Irmãos nossos em guerras, países em guerra, como é difícil. Nossa felicidade não é completa em saber que irmãos nossos estão guerreando. Quantos tombando em guerras nesse momento? Quantos desencarnes a troco de nada, por ambição muitas vezes. Que nossas orações cheguem até esses irmãos e aos governantes desses países. Vamos pensar também, nesse momento, aos nossos irmãos em casas de repouso. Aqui em Pirigi nós temos o Recanto Santa Rita de Cássia, onde pedimos sempre para aqueles nossos irmãos moradores naquele recanto, cada um de nós possamos abraçá-los pessoalmente, através de uma visita fraterna, 10 minutos, 15 minutos, não importa, e ouvir as histórias de vida desses nossos irmãos, o tanto que ela faz bem para cada um de nós. Também pedimos aos nossos familiares, cada um de nós em pensamento, visitando nossos lares,
entrando pela porta da frente, nossa mente percorrendo cada cômodo do nosso lar. Aquele familiar que nós temos, agitado, nervoso, adoentado, difícil. Nós também somos difíceis. Que Deus permita aquele familiar necessitado receber essas energias fluídicas, balsâmicas, curadoras, para que o lar de cada um de nós reine a paz, o amor, a esperança. Dentro de instantes, cada um de nós, ao sermos chamados, vamos receber o passe ou a aplicação na sala ao lado. Vamos entrar com muita fé, de acordo com o nosso merecimento, nesta manhã, que possamos alcançar aquilo que vemos em busca, tanto material quanto espiritual. Vamos agradecer a Deus a palestra da manhã, vamos agradecer o dia de hoje e a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, juntos, que nós possamos ter sempre em mente: o amor é a semente da ação. Uma vez que lançamos esta semente com carinho, com verdade, nós vamos colher paz e muitas felicidades. E assim seja.